Maravilha. Will, você falou de solavancos, né? De ficar, pelo menos tentar tirar um pouco desse problema, né? Nas oscilações da carteira. Hoje a gente está vendo uma economia americana passando por um solavanco ou outro, né? Que pode acabar inibindo os investidores que pensam em fazer esse movimento de internacionalização. Você acha que um cenário atual acaba podendo inibir? Ou a gente pensando nesse longo prazo, nessa estratégia, né, de compor uma carteira, de compor, né, um portfólio, isso acaba ficando irrelevante? Não, eu acho fundamental trazer esse assunto, né? Porque a economia ela é cíclica, especialmente economias de mercado, né? Que vivem de fato essa ciclicalidade, digamos assim, da economia, de altos e baixos, né? Elas percebem isso. E a economia americana é isso. E existe uma beleza nisso tudo, que é esses ciclos da economia, eles ajustam as cadeias produtivas, eles ajustam a economia como um todo e evitam eventualmente bolhas. Então é importante desacelerar muitas vezes. E eventualmente nesse processo de desaceleração, você tem algum momento que você passa por solavancos, né, na economia. Uhum. E a economia americana passou por diversos solavancos ao longo da história. E se a gente tivesse aqui, tivesse uma apresentação, né, eu poderia colocar um gráfico, né, do S&P ou da Bolsa Americana, mostrando que apesar de todas as recessões, o investidor que investiu na Bolsa Americana e carregou a posição, ele conseguiu ter bons retornos. E retorno em moeda forte, né, o dólar. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, bom, Estados Unidos passa por um momento de fato de desaceleração, né? A gente veio pandemia, a economia entra em Uhum. recessão, muitos estímulos monetários que fazem com que a economia saia rápido numa recuperação em V, geram-se muitos empregos, tem muita renda, aquela ideia do dinheiro fácil, que é jogado dinheiro na economia, todos os bancos centrais fizeram isso, ou todas as economias fizeram isso, sobra dinheiro na economia, cresce muito rápido e você tem uma inflação muito forte. Ora, você precisa desacelerar isso, né? A inflação, ela corrói, ela destrói uma moeda. É muito perigoso. E aqui as instituições são levadas a sério. E o Banco Uhum. Central começa a maior escalada de juros dos últimos 40 anos, a maior taxa de juros desde agosto de 2007, e isso tem impacto. A taxa de cartão de crédito aqui nos Estados Unidos, ela sobe muito, a taxa de mortgage, né, de financiamento imobiliário, ela atinge maiores patamares aí de anos, em décadas, e isso tende sim a travar a economia, mas também tende a evitar bolhas, e por isso que eu digo que ela é positiva. Agora, o ponto para quem pensa, né, poxa, os Estados Unidos caminham por uma recessão, eventualmente, muito se fala isso, né, então eu não vou investir nos Estados Unidos, né, se tiver uma recessão nos Estados Unidos, o melhor lugar para investir talvez seja na Colômbia. Uhum. Não, provavelmente não. E não necessariamente no Brasil. A gente teve uma das maiores crises financeiras da história. O CERN começou essa crise aqui no mercado imobiliário americano. E o que aconteceu naquele momento? No momento de paura e estresse, que a gente sempre viu acontecer foi o dólar salta, como moeda, como reserva de valor. O mundo Uhum. procura a segurança do dólar. A gente viu a Bolsa Americana caindo, mas a Bolsa Brasileira também caiu, a Bolsa Mexicana também caiu. Então, o fato de você estar alocado 100% do seu capital somente no Brasil, né, não te protegeu de uma crise que aconteceu eventualmente na economia americana. Né? Pelo contrário, você ficou mais pobre internacionalmente, né, porque o dólar se valoriza frente ao real, o real perde força, né, frente ao dólar. Então, respondendo agora, chegando no final, respondendo a tua pergunta, né? Se a gente tem uma crise, ou eventualmente fala-se de uma crise aqui nos Estados Unidos, ou um receio com a economia americana, né? Pensa que você está falando que a maior economia do mundo, ela pode estar desacelerando ou entrando em uma recessão. E isso acontece, isso acaba tendo impacto ecoando o mundo como um todo. Se a gente tiver escalado de uma crise maior, que ela não fique restrita somente aos Estados Unidos, o melhor lugar para você ter dinheiro é exatamente aqui nos Estados Unidos, onde você tem o maior mercado do mundo, você tem maiores escudos, digamos assim, para você proteger, ou esconderijos para você tentar se proteger, do que num mercado emergente, super suscetível a toda e qualquer crise que a gente vê na economia. Isso é muito importante deixar claro, né, Will? Porque se dá algum problema nos Estados Unidos, os mercados emergentes sofrem também, talvez igualmente ou até pior, e o Brasil tem
uma participação, né, no mercado global muito pequena, né? Quando a gente pensa nas empresas disponíveis aí para investimento, os Estados Unidos é praticamente o mundo todo, né, dos investimentos, e o Brasil é quase nada, inclusive na quantidade de oportunidades. Nesse sentido, Will, quando a gente posso... Diga, claro, fica à vontade. Vou te interromper só para fazer um gancho, que é exatamente isso, até para botar em contexto, né? Quando a gente fala da quantidade de ativos que você tem disponível no Brasil, você está falando, por exemplo, na Bolsa Brasileira, 400 ações, isso já considerando ações com baixa liquidez, né? Quando você fala da Bolsa Americana, entre ações, fundos imobiliários, ETFs, ações de outros países que são negociadas aqui, que nem as próprias ADRs brasileiras, você está falando de um universo de 8 mil ativos. Né? Então você está falando de um universo muito maior de possibilidades. Além disso, muita gente não associa renda fixa aos Estados Unidos, mas o maior mercado de renda fixa do mundo é o americano. Além disso, você tem fundos aqui, disponibilidade de fundos com gestão ativa, que investem em diversas partes do globo. Através aqui do mercado americano, você consegue comprar, por exemplo, um fundo que se expõe essencialmente à Ásia, por exemplo, se o problema é a crise nos Estados Unidos, né? Então, assim, você tem uma amplitude muito grande de possibilidades. É isso que eu quis dizer, assim, o melhor lugar para você estar é aqui, né? Porque aqui você tem mais locais para onde correr, né? Digamos assim, quando o bicho pega, para onde que eu vou correr? Aqui você tem mais locais para você buscar essa proteção. E lembrando que no final do dia você também está investindo em moeda forte. Você tem dólar, né, que é uma moeda de reserva de valor global, aceita globalmente e vista globalmente como uma moeda de reserva de valor.